Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho sobre o Lean Manufacturing. Então, a origem do Lean, quais são os tipos de sistemas de produção, quais são os 8 desperdícios que o Lean ataca, as métricas Lean, o princípio Lean e o conceito de valor agregado, ok? Mas antes mesmo da gente começar a falar sobre o Lean, sobre essa explosão que tem o Lean hoje em dia, que todas as empresas querem implementar o Lean, a sua cultura, o que não é fácil, mas as empresas hoje em dia trabalham ou tentam implementar essa cultura do Lean. A gente tem que falar um pouquinho sobre o Satoshi Toyoda, ok? Não é Toyota, é Toyoda. E quem foi esse Toyoda? Ele tinha uma empresa de tear no Japão. Então imagine, naquele tempo a empresa produzia, chegava no final do processo que se identificava algum tipo de problema, ok? Então faltava um fio que é estourado, uma falha no processo e que não era identificado durante o processo, só o término quando chegava no final do processo. Então imagine o tamanho do prejuízo que se tinha. Ou se jogava fora ou tinha que recomeçar tudo de novo. Então, a partir dali, ele criou um dos pilares da casa da Toyota, que eu vou deixar aqui para vocês, ó, a casa da Toyota. E qual foi esse pilar que ele criou? É o Jidoka. Mas o que é o Jidoka? O Jidoka nada mais significa autonomação. Autonomação com o toque humano. Ok? Então, imagine uma máquina, ela para, quando acontece algum problema, ela para, aí o homem, ou o ser humano, ou o especialista intervém na máquina para solucionar o problema. Então ela simplesmente para, ela não dá continuidade. Então o processo não segue adiante, a falha não segue adiante. Ok? Então isso é o Jidoka. Isso é esse pilar da casa da Toyota, o Jidoka. Então não podemos confundir autonomação com automação. São palavras e conceitos diferentes, ok? O que ele traz para a gente, o Toyota, é essa autonomação, tá? Com toque humano. Então toda vez que a máquina identifica um problema, ela para, o ser humano, né, o especialista intervém nessa máquina, soluciona o problema, fazendo com que ele não siga adiante para a próxima etapa do processo. Beleza? Então isso significa o Jidoka. Mas e a Toyota? Como surgiu a Toyota? Bom, a Toyota, propriamente dita, ela era uma subsidiária dessa fábrica de tear. O filho do Satoshi, o senhor Kishiro Toyoda, foi ele que fundou a Toyota. Então, as empresas naquela época, né, depois no pós-segunda guerra mundial, as empresas tinham que produzir com o menor custo e o mínimo de recursos possíveis. Porque o Japão naquela época estava totalmente devastado. E as empresas ocidentais trabalhavam em produção em massa. A Ford, por exemplo. A Ford trabalhava na produção em massa. Produzia milhões de carros. Enquanto a Toyota não conseguia acompanhar. Porque ela tinha que trabalhar com o menor custo possível. Porque não tinha recursos e mão de obras também. Ok? Então, a partir daí que surgiu a Toyota. Mas afinal, o Lean realmente, o que é o Lean Manufacturing? Bom, a expressão enxuta, ela foi cunhada a partir do livro A Máquina que Mudou o Mundo. Então, eu vou deixar aqui para vocês também, ó, A Máquina que Mudou o Mundo. Esse é um livro de cabeceira, hein? Quem quer entrar ou quem está conhecendo agora o Lean, tem que ler esse livro, beleza? Então significa manufatura enxuta. O Lean Manufacturing nada mais é do que manufatura enxuta. Então ele vem do sistema Toyota de produção.
Então o Lean nada mais é do que uma filosofia de gestão, uma mudança de pensamento. Então você pode encontrar na internet várias ferramentas que você possa usar, várias ferramentas do Lean, que vem do Lean Manufacturing, né? Para você eliminar desperdício, reduzir custos dentro da sua empresa. Você encontra várias na internet, mas se você não tiver uma mudança de cultura, mudança de pensamento, pessoas engajadas, você não vai conseguir implementar e enraizar o Lean. Por isso que o Lean ele tem que vir de cima para baixo. A alta direção ela tem que dar total suporte para que isso seja feito. Então a alta direção tem que acompanhar isso, ela tem que entender que o Lean não é imediatismo. O Lean você não consegue da noite para o dia, porque envolve pessoas, envolve mudanças de cultura, mudanças de pensamento. Então, né, eu costumo dizer que o Lean é uma caixinha ali, a famosa caixinha de Pandora, né? Então, todas as ferramentas estão ali dentro ali, todos estão lá. Mas você, se não tiver aqui, ó, mudança de cultura, mudança de pensamento, se você não olhar com o olhar de quem consegue identificar esses desperdícios e encontrar soluções para resolver esses problemas, dificilmente a empresa consegue implementar o Lean, realmente implementar. Vai ficar apenas mais uma ferramenta solta, perdida, né, entre várias que são colocadas dentro de empresas. 5S, o A3, o mapeamento de fluxo de valor. Então, se é feito, mas sem realmente ter uma base sólida, beleza? Então, sem pessoas comprometidas, motivadas, engajadas, com pensamentos de eliminação de desperdício, infelizmente o processo não se sustentará, ok? Então, falando um pouquinho sobre a comparação do sistema de produção. Existem 3 tipos de sistema de produção: o artesanal, o em massa e o Lean Manufacturing, claro, né? Obviamente o Lean. Então, o sistema artesanal. O que é o sistema artesanal? É aquele famoso uma peça por vez. Vocês já viram ou conhecem o famoso marceneiro, um exemplo, um marceneiro. Ele pega lá, é uma peça por vez que ele faz. O custo é alto porque normalmente é só ele ali talhando, fazendo, moldando o que você quer, uma mesa, uma cadeira ou alguma coisa nesse sistema, nesse sentido. Então as ferramentas são simples e flexíveis, o volume de produção é baixo, porque normalmente é uma pessoa só fazendo, por isso que o custo é muito alto, porque a mão de obra é altamente especializada. E o em massa? O em massa, a produção, o próprio nome diz, é em massa, padronizada. O custo é baixo, porque a mão de obra não precisa ser tão especializada. Até por isso você consegue comprar, quando você vai comprar alguma coisa, você compra lá comprando em alta escala, né? Você paga um pouco mais baixo, porque a produção é em grande escala. Então o foco da produção é no volume, ok? A mão de obra, como eu disse, né, é pouco qualificada. E já o Lean é totalmente diferente de ambos, do artesanal como em massa. O Lean, a produção do Lean, você já começa a ver a diferença por aí. O Lean, o cliente solicita. Você vai entregar apenas o que ele solicitar, apenas o que ele pedir, na quantidade que ele pedir, no momento em que ele pedir. Aí você já vê a diferença entre o Lean, o artesanal e a produção em massa. Ok? Então as ferramentas são máquinas flexíveis. A qualidade é a melhoria contínua. Então você melhora o seu processo, estabiliza, começa um novo processo, testa, estabiliza, ok? Começa um novo processo, melhora, estabiliza. Então isso não tem fim, isso é um ciclo,
ok? E a mão de obra? Ela é qualificada, extremamente qualificada. E o custo? Totalmente baixo. O custo é muito baixo, muito mais baixo do que o em massa. Por quê? Porque o desperdício são baixos. Você atacando os desperdícios, você consegue ter um lucro alto e o seu custo é baixo, porque você não tem desperdício dentro do seu processo. Ok? Então essas são as diferenças entre o processo, entre o sistema de produção artesanal, em massa e o Lean Manufacturing. As empresas que realmente têm o Lean Manufacturing implementado na sua empresa, ela tem um custo baixo, ok? Beleza? Então, quais são os princípios do Lean Manufacturing? Existem 5 princípios do Lean Manufacturing. São o valor, fluxo de valor, fluxo contínuo, produção puxada e perfeição. Beleza? Então vamos lá. Vou deixar aqui para vocês. Valor, fluxo de valor, fluxo contínuo, produção puxada e perfeição. Ok? Vamos falar um pouquinho, bem rápido, sobre cada um. O valor. O que é o valor? O que é esse princípio de valor que o Lean prega? É especificar valor sobre a ótica do cliente. Você só entregar a ele aquilo que ele realmente está disposto a pagar. Então tem uma pergunta que é sempre feita no processo. O cliente está disposto a pagar por isso? É isso que tem que identificar dentro de um processo. O cliente está disposto a pagar por essa etapa? Não. Se ele não está disposto a pagar, então esse processo tem que ser eliminado. Ok? Então, o fluxo de valor é alinhar na melhor sequência as atividades que criam valor. Então, você já identificou, o cliente já te disse o que ele espera pagar. Você cria um fluxo de valor para isso. Através do quê? Do mapeamento do fluxo de valor. Então, essa é uma outra ferramenta extremamente importante dentro do Lean. Mapeamento do fluxo de valor. É você mapear o seu processo. É você identificar valor e identificar oportunidades de melhorias dentro desse processo. Ok? Então, você fazendo o mapeamento do fluxo de valor, desde o início, desde quando chega a matéria-prima até quando o produto acabado é entregue ao seu cliente, você vai identificar oportunidades de melhorias dentro desse processo. Ou etapas separadas, ou apenas dentro de um processo você consegue fazer esse mapeamento de fluxo de valor. Você consegue identificar oportunidades de melhorias dentro desse processo. Ok? Então, o fluxo contínuo é realizar essa atividade sem interrupção. Realmente fazer um fluxo contínuo. Toda vez que se há quebra desse fluxo, parada dentro desse fluxo, existe desperdício. Ok? Então, o Lean prega para que seja um fluxo contínuo, um fluxo que não tenha parada. A produção puxada. A maioria das empresas hoje em dia trabalha no sistema produção empurrada, ok? Que é o inverso do que o Lean prega, que é a produção puxada. Então, qual a diferença de um e de outro? A produção empurrada, simplesmente se produz, estoca e deixa lá. Quando o cliente quiser, quando o cliente for comprar, aí você já tem lá. Então você fica à mercê do cliente, você fica esperando o cliente sinalizar que ele vai comprar o produto, aí você fala, opa, eu tenho esse produto, já está estocado, está aqui comigo. Até ele comprar, olha só o tempo que ficou parado, quanto tempo ficou parado, o custo que você teve com armazenamento, com movimentação, mão de obra, material, ficou lá tudo parado, ok? Então, as empresas trabalham nesse sistema hoje em dia, algumas empresas. E o que o Lean prega é a produção puxada. Você só entregar aquilo que o seu cliente realmente está disposto a comprar, adquirir. É a produção puxada. Então, ele pediu 10, você produz 10. Ele pediu 15, você produz 15. Isso evita estoque intermediários, estoque final, mão de obra, excesso de mão de obras, ferramentas, excesso de ferramentas, está trabalhando com várias
várias ferramentas, excesso dessa mão de obra, ok? Então, o processo seguinte, sinalizou, pediu uma quantidade de produto ou serviço, sinalizou, o processo anterior produz, e assim é uma cadeia, uma sequência, ok? Então isso chamamos de produção puxada, entregar apenas aquilo que o processo seguinte solicitar para você. Isso evita esse estoque intermediário, que chamamos de WIP, né? dentro do Lean, que a gente vai falar um pouco sobre isso também mais em outros vídeos, em outra oportunidade, ok? Então, por último, qual é o último princípio do Lean? É a perfeição. Então, o processo nunca está bom, ele sempre pode ser melhorado, ok? Então, tem uma frase, né, que a gente costuma dizer no Lean, que é o ontem, o hoje é o melhor que ontem, e o amanhã é melhor que hoje, ok? Eu vou deixar aqui para vocês, ó. Então, o hoje é melhor que o ontem, e o amanhã é melhor que o hoje, beleza? Então, buscar sempre a perfeição. Nunca tá 100% do seu processo, sempre há oportunidade de melhorias, de se melhorar o processo. Então, aí que está a busca por essa perfeição, beleza? Então, esses são os 5 princípios que o Lean ataca.